Quando entramos numa competição, geralmente temos uma visão binária do possível resultado. Ou ganhamos ou perdemos. A maioria dos participantes não quer perder. Você compete com o desejo de vencer. E se realmente vencerem, provavelmente ficarão felizes e satisfeitos. Mas se perderem, é provável que fiquem tristes e decepcionados. Abordamos a vida de maneira semelhante. O filósofo estoico Epicteto lembrou repetidamente aos seus alunos que nos colocamos numa posição pouco confiável devido ao desejo e à aversão a coisas que estão fora do nosso controle. Porque, ao fazer isso, deixamos nossa felicidade dependente de coisas sobre as quais não temos controle, que muito provavelmente são forças externas, como outras pessoas ou o clima. Em termos de vitória e derrota, segundo Epicteto, encontramo-nos numa posição pouco confiável se quisermos vencer uma competição onde o resultado depende de fatores fora do nosso controle. O mesmo se aplica aqui. Se vencermos, ficaremos felizes. Quando perdemos, ficamos tristes. Mas entenda, o resultado não está sob nosso controle. Nas competições desportivas, o que está sob nosso controle são o treinamento, a disciplina e o esforço que colocamos. Já o nosso desempenho ou resultado na competição não estão nas nossas mãos. Pois não controlamos os nossos adversários e os elementos de sorte imprevistos que sempre fazem parte do jogo. Portanto, não importa quão bem nos preparemos e quão bem joguemos, sempre existe a possibilidade de perder. O problema é, as pessoas geralmente odeiam perder. Para muitos, perder é doloroso, é uma experiência de humilhação, de enfraquecimento do ego. Então, será que podemos nos colocar em situações em que sempre vencemos? Ou melhor ainda, é possível vencer em todas as circunstâncias? De acordo com Epicteto, é possível sim, vencermos em todas as circunstâncias. Se adotarmos a atitude correta, sempre venceremos mesmo quando perdermos. Este vídeo reflete a filosofia de Epicteto, e explica por que quando você não se importa em perder, você sempre ganha. Numa de suas palestras, Epicteto contou sobre um músico que tocava sem medo na privacidade de sua casa. Mas quando tocava para uma plateia, ele tremia e seu rosto ficava pálido. Segundo Epicteto, seu medo não se devia à falta de habilidade, mas sim porque desejava algo que não estava em seu poder. Queria aplausos, elogios e aprovação do público. Como ele queria algo que estava fora de seu controle, havia uma chance de ele não conseguir o que queria, o que teria resultado em decepção. Como Epicteto deixou claro no Enchiridion. Aquele que erra o objeto de seus desejos fica desapontado, e aquele que toma sobre si o objeto de sua aversão é miserável. O filósofo estoico criticou o músico, não apenas por desejar algo além de seu poder, mas também por não saber o que queria. Segundo a visão estoica, o músico queria algo que não tinha valor, porque não lhe pertencia, por isso queria ganhar algo sem importância e não confiável. Seu desejo de ser elogiado pelo público fez com que ele perdesse duas vezes. Primeiro, pela expectativa que seu desejo criou na preparação para a apresentação, e segundo, por não conseguir o que queria e se sentir derrotado por isso. O que as pessoas pensam está além do nosso controle. Alguns diriam que isso nem é da nossa conta. No caso do músico, a reação do público depende de vários fatores além da apresentação em si, como o gosto pessoal, os preconceitos, o humor das pessoas ou a forma como o local da apresentação é concebido. A performance em si era a única coisa sobre a qual o músico tinha poder. Mas assim que ele mudou seu desejo para algo que não estava sob seu controle, sua ansiedade aumentou, devido à grande insegurança de desejar algo que, em última análise, não estava sob seu controle. Quando desejamos algo que está além do nosso poder, nunca teremos certeza de que alcançaremos o resultado desejado, independentemente de nossas ações. Há sempre um elemento de incerteza que incomoda a muitos. Ao tentar controlar o futuro, muitas vezes pensamos muito nele, explorando inúmeras possibilidades e tentamos encontrar soluções para todos os aspectos que podem dar errado. Porém, isso só aumenta a nossa ansiedade, pois tentamos controlar algo que ainda não chegou, e portanto, não pode ser controlado.
Novamente, de acordo com os estoicos, a raiz desse estado miserável de medo e tremor reside no desejo de algo além do nosso controle. Portanto, se você deseja elogios de outras pessoas, há uma chance de não consegui-los. Da mesma forma, a vontade de vencer, que depende de fatores externos, pressupõe a possibilidade de derrota. Então, como podemos criar uma situação em que nunca perdemos e sempre conseguimos o que queremos? É mesmo possível? De acordo com Epicteto, isto é possível. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, não teve medo quando conheceu Antígono, rei da Macedônia. Epicteto disse aos seus alunos: Zenão não permitia que outros tivessem poder sobre o que ele, Zenão, valorizava. Mas Zenão não valorizava de forma alguma as coisas sobre as quais os outros tinham controle. No entanto, a perspectiva de conhecer Zenão assustou Antígono, porque ele estava preocupado em causar-lhe uma boa impressão, e era algo que não estava sob seu controle. Causar uma boa impressão em Zenão estava além do poder do rei, pois, em última análise, era Zenão e não o rei que importava. Epicteto seguiu o exemplo do rei e do filósofo e explicou como era tolo tentar impressionar alguém com uma série de perguntas. Ele pensou: se quero agradar você, o que ganho com isso? Você conhece os padrões pelos quais o homem é julgado pelo homem? Você já pensou sobre o que é uma pessoa boa e o que é uma pessoa má? E como todos se tornam o que são? Portanto, Zenão não se importava com o que o rei pensava dele. Ele estava confiante em quem ele era e no que defendia. Parte disso era que ele se concentrava apenas nas coisas que dependiam dele. Como não se importava em impressionar o rei, ele já havia vencido porque dentro desse contexto, não podia perder. Talvez o rei gostasse dele, talvez não. De qualquer forma, foi satisfatório para ele. Nenhum resultado no mundo exterior poderia derrotá-lo. Por outro lado, ninguém poderia tocar nas coisas que poderia perder, como a sua virtude, a sua escolha moral e a sua atitude. E isso o tornava invencível. Epicteto enfatizou o risco de derrota quando o resultado não está sob nosso controle. Ele explicou: você nunca precisa perder, desde que fique fora de competições onde não pode controlar o resultado. Podemos interpretar as palavras de Epicteto literalmente, mas também num sentido mais amplo. A competição é uma atividade na qual alguém se esforça para vencer, derrotando ou ganhando domínio sobre os outros. Mas, independentemente da atividade, uma competição só se torna competição quando a concebemos dessa forma. Se renunciássemos à aversão à derrota e ao desejo de vencer, a competição terminaria, e ficaríamos apenas com a ação. Numa situação destas, participamos da atividade, mas ficamos fora da competição, pelo menos a nível interno. É claro que ainda podemos ganhar ou perder no exterior, mas o que importa para os estoicos é o que está no interior. Cabe a nós decidir como nos posicionaremos para a vitória e a derrota. Mas que posição devemos tomar, se quisermos vencer sempre? Consideremos uma das principais declarações de Epicteto. Não exija que os eventos aconteçam como você deseja que aconteçam. Mas deseje que aconteçam como acontecem, e tudo ficará bem para você. E daí se realmente quisermos perder? E se aceitássemos totalmente a nossa derrota, caso ela ocorresse? Se a competição em que estamos puder, aparentemente, resultar numa vitória ou numa derrota, então duas coisas poderão acontecer. Primeiro, vencemos a competição e, assim, vencemos externamente, aos olhos dos outros, e recebemos elogios e reconhecimento. Em segundo lugar, perdemos a competição, e, portanto, perdemos exteriormente, aos olhos dos outros, não recebemos honra e glória e talvez até sejamos ridicularizados. Mas como não competimos internamente, e não temos vontade de vencer o torneio, mas queremos que os eventos aconteçam como tiverem de acontecer, vencemos internamente, em ambos os casos. Então, quando aceitamos perder, sempre ganhamos. Ou, dito de outra forma, se quisermos que as coisas aconteçam como acontecem, e portanto, quisermos perder tanto quanto quisermos ganhar, simplesmente não podemos perder.
Ambos os resultados significam uma vitória, porque ambos são o que queríamos. Perder vira vitória quando é isso que queremos. Da mesma forma, a adversidade deixa de ser adversidade quando desejamos que seja. Se Sísifo sente prazer em empurrar uma pedra colina acima, então seu castigo não é mais um castigo. Embora a atitude de não se importar em ganhar ou perder pareça inútil e derrotista, ela contém poder no sentido prático. Por exemplo, quando participamos numa competição, independentemente do resultado, podemos concentrar-nos naquilo que controlamos, nomeadamente o nosso desempenho. Se vencermos, será ótimo, se perdemos, tivemos uma excelente oportunidade de treinar. Portanto, ambos os resultados são bem-vindos. Assim tiramos a pressão da vitória e focamos totalmente no desempenho. Aceitar a perda, ou, mais precisamente, o fracasso, entre aspas, também faz parte do chamado código mental construtivo, pois representa uma oportunidade de melhoria e aprendizado. Mas existe outra maneira pela qual abraçar o fracasso pode nos beneficiar. As histórias de Epicteto sobre o músico e Zenão de Citium têm um tema comum: o medo. O músico tinha medo de se apresentar diante de um público, e o rei macedônio tinha medo de não impressionar o filósofo estoico. Ambos os casos foram causados pelo desejo. Portanto, quando Epicteto encontrou uma pessoa medrosa, ele se perguntou: o que essa pessoa quer? O que ela deseja? Sempre há algo que desejamos, ou que queremos evitar. Quando se trata de ganhar e perder, sempre há uma maneira de tentar ganhar e evitar perder. Tomemos por exemplo o rei macedônio que tinha medo de falar com Zenão. O que ele queria? Ele queria causar uma boa impressão. De acordo com a lógica de Epicteto, se o rei tivesse afastado esse desejo, seu medo teria diminuído. Imagine ter medo de falar com alguém por quem você está romanticamente interessado. O que você quer? Você provavelmente quer que essa pessoa goste de você. Você quer aprovação e se aproximar dessa pessoa. Mas esse desejo é a razão pela qual o medo surge quando você fala com aquela pessoa e não, por exemplo, com o seu cachorro. Então, qual é a pior coisa que pode acontecer? Rejeição, de alguma forma. E a ideia de sermos rejeitados por aquela pessoa nos assusta. Mas e se pudéssemos inverter o roteiro? E se o nosso objetivo não fosse a vitória, mas a derrota? Será que transformamos o fracasso em algo positivo ao procurá-lo ativamente? O psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, Viktor Frankl, transformou este paradoxo num exercício chamado intenção paradoxal. Com intenção paradoxal, o objetivo é o fracasso. Frankl observou que quando temos medo de alguma coisa, como gaguejar numa conversa, e perseguimos o objetivo de alcançar o que tememos, a ansiedade diminui. Isso elimina a aversão ao que tememos e a substitui pelo acolhimento. Em vez de temer perder, queremos perder. Se desejamos o que temíamos anteriormente, que motivo temos para nos preocupar? Ironicamente, quando o medo da gagueira diminui, é menos provável que a gagueira ocorra. Por esta lógica, o rei macedônio poderia aliviar o seu medo, querendo o que temia, ou o que acabou acontecendo, deixando uma impressão terrível em Zenão. Isto cria uma situação vantajosa para todos. Ou ele deixa uma impressão terrível e, assim, consegue o que almeja, ou não consegue alcançar o que almeja, causando uma boa impressão, o que, ironicamente, é exatamente o que ele queria em primeiro lugar. Do ponto de vista estoico, perder não é o problema. É a nossa atitude em relação a isso. Se desprezarmos a perda, a mera possibilidade de isso acontecer nos fará sofrer. Mas se não nos importarmos com a perda, e até mesmo a acolhermos bem, ela não nos prejudicará porque conseguiremos o que desejamos. E assim, mesmo uma derrota, se torna uma vitória. Obrigado por assistir esse vídeo sobre estoicismo, envolvendo o conceito de ganhar e perder. Esses são princípios que podem nos ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e a frustração, e a aumentar a harmonia, a felicidade e a sabedoria.
Por isso eu te convido a continuar assistindo aos vídeos desse canal, onde eu compartilho com você mais conhecimentos como este, que te propõem a melhoria de desempenho pessoal e alta performance. Aqui você vai encontrar ensinamentos e lições que a história nos proporciona, e que podem inspirar você a viver uma vida mais plena, mais consciente e mais significativa. Lembre-se: nem sempre ganhar é vencer. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Até o nosso próximo vídeo.